Shalom, a paz do Senhor, graça e paz. Daqui quem vos fala é a pastora Rita Salomé para mais um podcast. Lembrando que hoje é o 6º tema da série de Será que Deus sabe? A série do livro de Jó, capítulo 22, versículo 13, que fala o seguinte: E dizes, que sabe Deus? Acaso poderá ele julgar através de densa escuridão? Hoje nós vamos entrar na sexta pregação, tanto a penúltima, né? A última será amanhã. Glória a Deus, aleluia. Eu sei que tinha falado que eu ia falar sobre os acontecimentos que estão se passando à volta do mundo, especialmente no Brasil, mas Deus ainda não colocou essa palavra no meu coração assim completa. Então nós vamos aguardar um pouquinho mais, talvez na próxima semana vamos aguardar um pouquinho mais. Vamos então? Senhor, eu quero te louvar, Senhor. Hoje foi um dia de gratidão tão grande, tão grande. Foi um dia de sem palavras, Pai, sem palavras. O Senhor é tudo que nós precisamos. Eu não tenho palavras. As minhas palavras são muito poucas para agradecer tanta coisa que o Senhor tem feito na minha vida. Pai, muito obrigada. Desde o pequeno detalhe até o maior. Eu não tenho palavras. Não consigo pronunciar, não tenho palavras no meu vocabulário. Na verdade, o meu vocabulário é muito curto, Pai, para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Pequenas coisas, grandes coisas, pequenas orações, grandes orações, pequenas profecias, grandes profecias. Pai, eu não tenho palavras. Verdadeiramente, sabe, tem uma coisa que eu preciso declarar no teu coração, Pai. Às vezes nós pensamos que é o homem que tem a chave de todas as coisas na nossa vida, mas não é. Quem é o homem para que tu te lembres dele? Quem é o homem para que tu te recordes dele, Senhor? Tu és o dono de tudo e tu tens a chave de todas as coisas. Nesse dia eu quero glorificar-te, Senhor. Eu quero expressar para ti o tamanho da minha gratidão. Eu quero expressar para ti o tamanho do meu obrigada por estar presente na minha vida 24 horas por dia, por estar comigo, por nunca me deixares, mesmo na aflição, mesmo na tristeza, no desânimo. Tu estás presente em todas as coisas. Pai, eu quero te louvar pelas pessoas que me escutam, pelas pessoas que recebem esse devocional logo cedo, pelas pessoas que acessam o Spotify e o podcast. Senhor, muito obrigada, Pai. Elas podem multiplicar isso, podem fazer do jeito que elas querem, podem mandar para amigo, para primo, para quem quiser, porque a palavra é tua, a palavra não é minha. Obrigado também pelas pessoas que me pediram oração, que o Senhor nesse momento, Pai, possa tocá-las, Pai, possa chegar até onde eu não posso chegar, o Senhor possa remover, Pai, todo o opróbrio, toda vergonha, toda enfermidade, curando, trazendo salvação, cura e libertação. Pai, quero orar especialmente por Angola, o meu país. Senhor, Angola está atravessando uma turbulência, Pai. Ela precisa de socorro. Ela precisa que tu envies os teus anjos para aquele lugar, para que ela venha se levantar, se reerguer e sair de todo aquele tipo de confusão. Pai, livra o meu país. Senhor, eu tenho cuidado dos países dos outros. Manda alguém cuidar do meu país, para que o meu país possa ser alcançado pelo Senhor. Por favor, Pai. Pai, também eu quero orar pelo Japão, creio, e que vai atravessar um tsunami nas próximas horas. Eu sei que o Japão é um país muito preparado para isso, porque ele já nasceu por cima daquela fenda que ali existe, mas a todo momento é sempre um momento de apreensão, Pai, porque nunca se sabe o que a fúria da natureza vai produzir. Então toma atenção, Pai, aquele povo, chama a atenção daquele povo, Pai,
para eles saberem que verdadeiramente só o Senhor é que pode salvar, curar e libertar de qualquer situação, seja de natureza humana, seja de natureza espiritual, só o Senhor é que pode fazer. Pai, em nome de Jesus, eu também quero orar pelas pessoas que me escutam aqui nesse podcast, que fizeram escolhas de tal maneira que elas estão se afastando do Senhor. Elas estão deixando o Senhor para trás por causa do egoísmo, por causa do narcisismo, por causa do orgulho, por causa da falta de perdão. Senhor, entra agora nos corações e muda toda essa história. Pai, assim eu oro, em nome de Jesus. Amados, antes de eu prosseguir, eu quero falar uma coisa para vocês. Esse microfone que eu ganhei, ele é muito especial. Ele é muito bom, é magnífico, maravilhoso, mas ele é muito delicado, ele é muito alto. Qualquer coisa ele pega, qualquer barulho, qualquer rumor ele pega. Lá fora tem crianças que estão brincando. Elas devem estar mais ou menos a uns 500 metros de onde eu estou, onde está a minha casa. Mas dá para escutar elas, então se vocês escutarem algum barulho, são as crianças. Algum outro irmão tem dito que as mensagens têm saído muito baixas, mas eu não posso abrir mais, porque senão ele capta todos os ruídos à volta, de tão bom e sensível que ele é. Você me perdoa, tá? Me perdoa, tenta colocar o teu telemóvel, o teu celular para escutar junto de uma caixa de som ou de uma coluna de som. Aí acho que vai dar um pouquinho mais de resultado. Amém? Vamos lá então. A palavra de hoje, a sexta palavra, fala sobre Ele conhece os que nele se refugiam. Você vê, nós começamos com a primeira palavra que dizia: Ele tem os seus olhos abertos sobre tudo. Depois fomos para uma segunda palavra que dizia: Ele sabe todos os pecados escondidos. Depois fomos para uma outra que dizia: Ele conhece os segredos do coração. Depois fomos para uma outra que dizia: Ele revela as coisas escondidas. Depois fomos para uma outra, que foi a de ontem, que dizia: Ele traz as coisas ocultas à luz. Hoje muda um pouquinho e ele diz: Ele conhece os que nele se refugiam. Abra comigo Naum, profeta menor. Naum, profeta menor, ele está antes de Malaquias e antes de Abacuque. Naum capítulo 1, versículo 7 diz assim: O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Chegamos à sexta palavra. Ainda tem dúvidas no seu coração de que será que Deus ouve? Depois de tudo que foi falado, não pode ter dúvidas, porque agora nós chegamos à conclusão que realmente Deus ouve. Até aqui, você até podia estar distraído, mas agora você sabe que Deus ouve. Ouve as tuas petições, ouve as tuas dúvidas, conhece os teus medos, conhece as tuas necessidades, sabe do que é que você precisa e sabe exatamente qual é a turbulência que você está atravessando. Então preste atenção numa coisa. Se nós fizermos dele o nosso refúgio, se nós fizermos dele a nossa fortaleza, no dia da angústia, no dia do problema, no dia da turbulência, nós veremos que ele chegará como braço forte, como fortaleza, como segurança, como lugar de abrigo.
de todos aqueles que se refugiam nele. Sabe por que tantas vezes nós não temos a resposta? É porque nós não fizemos dele o nosso refúgio. Nós fizemos da força do nosso braço o nosso refúgio. Nós fizemos da força do nosso braço o resultado que precisamos ter. Quando só Deus é que pode nos fazer chegar a esse lugar de destino que nós precisamos, sem passarmos por tanta turbulência. Então presta atenção, o profeta Naum, ele já sabia disso, que ele escreveu aqui. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, conhece o que neles se refugia. É por isso que todas as tribulações, gente, você com razão ou sem razão, você com direção ou sem direção, faça do Senhor o seu refúgio. Você com sabedoria ou sem sabedoria, faça do Senhor o seu refúgio. Você com idade ou sem idade, faça do Senhor o seu refúgio. Com resposta ou sem resposta, corra para os braços do Senhor. Porque essa situação que você está vivendo, se você insistir, o seu braço vai acabar quebrado, a sua língua vai acabar exausta, o seu pensamento vai acabar exaurido e você vai ficar sem a resposta. Então corra para Deus. Ele é o nosso abrigo, é a nossa torre segura, a torre forte. Ele é o único que pode dar para nós aquilo que nós precisamos para sair dessa zona de turbulência. Amém? Peço desculpa, vou beber aqui um pouquinho d'água. Porque se Deus não ser o único, nós não vamos conseguir resposta em mais lado nenhum. Gente, eu viajo muito de avião, muito. E quem viaja de avião, muito de avião que está me ouvindo aqui, sabe do que eu vou falar. Às vezes o avião entra num lugar de turbulência tão grande, que pensamentos nossos viajam também muito longe, pensando o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Mas tem duas coisas que talvez você não saiba, na verdade 3. Primeiro, nem toda turbulência que o avião entra é causada pela natureza, pelo vento, pelo relâmpagos. Não. Tem turbulência que é causada, por exemplo, na subida. Ele, para estabilizar, o avião sofre uma turbulência ali, mas é por causa dele estar estabilizando. Depois, quando ele vai ganhando altitude para poder subir, mais ainda, estar nas milhas que ele precisa estar, ele também provoca uma turbulência. E nessas milhas aí, tem uma aceleração que ele também provoca turbulência. Na descida, ele também provoca turbulência. Depois tem as outras turbulências que são causadas pelas nuvens e pela aceleração do avião. Então, a responsabilidade dos pilotos é manter todo mundo seguro ali dentro. É manter todo mundo seguro, é manter o avião equilibrado de forma a trazer um conforto para nós que vamos dentro do avião. Amém? Mas, em relação a Deus, é diferente. E a gente pode pensar que Deus tem a mesma função daqueles pilotos. Não. Deus, ele nos ajuda na turbulência, mas nós precisamos passar pela turbulência com o nosso certificado do processo e de como nós crescemos dentro desse processo gerado por essa turbulência. Muitos de nós não queremos passar por essas turbulências e trazer o certificado da satisfação ou não de termos atingido o nível, porque isso aí exige perseverança, exige fidelidade, exige submissão e obediência àquilo que Deus está mandando, e nós não queremos. Nós queremos única e simplesmente que Deus nos tire daquela situação de sufoco, mais nada. E nós não podemos só
fazer isso, porque as nossas coisas em Deus, caso você não saiba, elas obedecem o processo início, meio e fim. Início, meio e fim. Agora, o tempo de nós permanecermos dentro desses processos vai da nossa vontade em conquistar e sair dessa situação do outro lado, cantando o hino da vitória e com o processo cumprido. Agora, tem pessoas que elas se acomodam de uma maneira que elas ficam dentro da turbulência, atraem outras pessoas para dentro da turbulência, brigam por causa de não ter resultados ou não ter frutos, quando são elas que estão impedindo que esse fruto nasça rapidamente, porque são, como diz no Brasil, uma palavra muito interessante, dengosas, tem problema com autopiedade, tem problema de perdão, tem problema de amargura, de orgulho, de vaidade. Então elas não conseguem tantas vezes sair dessa situação e ainda apontam ou atribuem a culpa para quem elas quiserem. Porque desde o Jardim do Éden a culpa é solteira, não é? E não é assim. Não é assim porque nós confiamos em Deus, mas nós temos que saber que em Deus tudo na nossa vida em Deus obedece algo que é de Deus. Sempre que nós viemos a Deus, nós viemos cansados, atribulados, estressados e não libertos. Então, com Deus, nós viemos desse jeito, permanecemos nele. Esse permanecer é que vai trazer as transformações e os processos que nós precisamos de passar para dar um fruto de qualidade. Até porque a multidão de testemunhas que estão à nossa volta, tanto física como espiritualmente, elas precisam saber da eficácia de nós confiarmos em Deus e que Ele está sempre presente como fortaleza e socorro para nos livrar de todo o mal. Nós precisamos começar a mudar a forma de nós pensarmos e observarmos as coisas em Deus, senão nós não vamos dar conta. Amém? Vamos lá. Salmos capítulo 1, versículo 6, diz assim: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Olha, amigos, a coisa é muito mais profunda. Quando nós nos dedicamos a cumprir aquilo que Deus quer, nós nos tornamos justos por causa de que a gente obedece, por causa de conhecer Deus, por causa da salvação, por causa de saber que Ele é o Senhor, por causa de saber que Ele é o único e suficiente Salvador, por causa de ter nosso nome escrito no livro da vida. Agora, quando a gente não obedece e sai dessa situação, ainda por cima começamos a depreciar as coisas do Senhor, nós nos tornamos o quê? Ímpios. Então, Deus aí já não vira mais a nossa fortaleza. Deus aí, Ele simplesmente nos entrega ao caminho e às escolhas que a gente faz. Logo, virá o resultado da colheita. E aí a gente não pode dizer nada, não podemos dizer: oh Pai, olha aí, tu me abandonaste, olha aí, tu me deixaste assim, olha aí, tu que dizes que tu és um Deus de amor, olha aí. É verdade, Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. É verdade, Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus que Ele trabalha para todos os que confiam nele. Então, não dá para deixar Deus ser nosso empregado, desculpa a palavra, e nós simplesmente ficamos sentados numa praia, bebendo uma água de coco. Estamos numa rede. Não. Nós precisamos de entrar no processo de transformação para quê? Para que a gente não venha virar ímpio. Que ímpio é todo aquele que se afasta de Deus. Então, nós não podemos só chegar a Deus quando a gente precisa. Não podemos. Amém? Eu deixo de ficar com essa palavra hoje para que você possa meditar, para que você possa entender e saber que
Será que Deus sabe? Deus sabe de tudo. E Ele ainda conhece os que nele se refugiam. Não sei qual é a tua situação. Não sei qual é a turbulência que estás atravessando. Mas um conselho eu te dou grátis. Se refugie em Deus. Ah, mas eu não o conheço. Faça a oração. Se apresenta a Deus. Senhor, eu preciso do Senhor. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. A partir de hoje eu te autorizo a governar a minha vida. Pronto. Em nome de Jesus. E aí você deixa Deus ser Deus na sua vida. Você vai ver que você vai conhecer o caminho dos justos e você vai sair do caminho dos ímpios. E aí vai conhecer Deus como fortaleza. E aí você vai saber que Ele conhece todos os que se refugiam nele. Amém, meu querido e minha querida? Meu amigo, minha amiga, te deixo essa palavra hoje. Deus abençoe, Deus te guarde, Deus te sustente e traga a shalom de Deus. Em nome de Jesus.